Muito bem, então prosseguindo aqui com o nosso curso de gramática, vamos falar agora sobre as conjunções subordinativas. Então, conjunções subordinativas, né, são também chamadas de circunstanciais, são aquelas que ligam orações que exercem uma função de sintática em relação a outra oração denominada de principal ou subordinante. Pessoal, aqui no estudo de conjunções, nós vamos ver apenas as conjunções, mas nós não nos preocupamos em saber quais as funções sintáticas que são exercidas. Se você quer saber exatamente a função sintática que aquela oração que foi introduzida por esta conjunção ela está exercendo, então vá para o módulo de sintaxe do período composto. Então lá na sintaxe do período composto nós vamos estudar em detalhes, né, cada uma das orações subordinadas, no caso que são introduzidas por uma das conjunções subordinativas, tá ok? Então vamos ver aqui, pessoal, quais são as orações, as conjunções subordinativas. Primeiro nós temos as conjunções integrantes, né, o que e o se, que introduzem o que? Orações substantivas, né? Então temos também as adverbiais, ó, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e as temporais. Então vamos ver agora, né, cada uma destas conjunções. Vamos começar aqui pelas causais. Causais são conjunções que subordinam ideias. Veja que sempre tem aquela palavra, né, ideia, né, sentido. A ideia em que se exprime a causa, o motivo, a razão de ser da oração principal. Quais são as principais conjunções causais? Que, o porquê, o já que, uma vez que, visto como, como no sentido de já que, porquanto, sei no sentido de já que, desde que, como quer que e de modo que. Por exemplo, aqui, ó, como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Então, pessoal, aqui é até bom que você consegue ver, né, a questão da causa, né, e da consequência. Olha só. Qual foi a consequência? As ruas ficaram alagadas. Mas por que elas ficaram alagadas? Porque choveu muito. Então, a causa foi a chuva. Choveu muito foi a causa. Observa, né, que a conjunção ela está introduzindo, ó, a causa. Por isso que ela é causal. Então, as ruas ficaram alagadas. Como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Qual foi a causa? A chuva, chover muito. Qual foi a consequência? As ruas ficarem alagadas. Ó. Já que assim o quis, mandei-o embora. Qual foi a consequência? Mandar embora. Qual foi a causa? Ele que quis assim. Então, já que uma conjunção subordinativa causal. Então, observa que a causa, né, está aqui. Foi a oração que está introduzindo a causa e não a consequência. Se ele gosta de você, por que não vai procurá-la? Se ela gosta de você, por que não vai procurá-la? Velho que era, evitava lugares altos e grandes emoções. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Beleza? Então aí nós vimos as conjunções subordinativas causais. Então, vamos ver agora as conjunções subordinativas concessivas, né? Essas aqui são as que mais caem em concurso. Né? O que elas são? São as conjunções que subordinam ideias em que se exprime uma ação contrária, oposta à da oração principal. Então, olha só. Nós temos aí, ó, embora, apesar de, mesmo que, ainda que, sem que, embora não, conquanto, ainda quanto, posto que, por mais que, repetiu, né, por menos que, se bem que, quando mesmo. Olha só, por mais que insistam, não agiremos dessa maneira. Olha só, veja que nós temos aí uma ideia, uma expressão, uma ideia contrária, né, à oração principal. Não agiremos desta maneira, por mais que insistam. Certo? Mesmo que vocês insistam, embora insistam. Então, pessoal, você pode ir substituindo, né, uma conjunção com a outra que de alguma forma seja mais familiar para você, certo? Então, a principal concessiva aqui é o embora, né, apesar de. Então, mesmo que, no sentido contrário, aquilo ali, ó, embora fosse tarde,
fomos visitá-lo. Veja, está dando ideia aí, né, de uma ação contrária, uma ação oposta. A oração principal, fomos visitá-lo, embora fosse tarde. Eu não desistirei desse plano, mesmo que todos me abandonem. Ó, eu não vou desistir desse plano, é uma coisa. Mesmo que todos me abandonem, uma ação contrária. Embora todos me abandonem, apesar de todos... Aí se eu colocar apesar já muda a concordância, né? Não conseguirás tirar toda a sujeira quando mesmo uses água sanitária. Quer dizer, ainda que use água sanitária, não vai conseguir tirar toda a sujeira. Tuas palavras, que fossem muitas, não atenuariam a dor daquele momento. Tuas palavras, mesmo que fossem muitas, embora fossem muitas, né, não atenuariam a dor daquele momento. Então, as orações, as conjunções subordinativas concessivas, aí dão ideia, exprimem uma ação contrária, né, ou seja, uma ação oposta à ideia principal, da oração principal. Agora vamos ver as conformativas, né? Conformativas são conjunções que subordinam ideias em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da ideia principal. Olha só, as principais são como, segundo, conforme e consoante. Ó. Arrume a exposição segundo as ordens do professor, conforme as ordens do professor. Eles fizeram tudo consoante lhes havia determinado, como lhes havia determinado, conforme lhes havia determinado. Veja que dá uma ideia de conformidade, né? Uma ideia de conformidade com a ideia da ação principal. Farei tudo como manda a lei. A festa saiu tudo como planejamos. Beleza? Então agora nós vamos ver as condicionais. São conjunções que subordinam ideias que exprimem a condição, a hipótese, a probabilidade para a ideia principal do período. As principais são se, caso, contanto que, sem que, a não ser que, salvo se, exceto se, a menos que, né? Ó, irei, a não ser que seja impedido. Observa que exige aí uma condição, né? Então, uma hipótese, ó, só vou se não for impedido por ninguém. Você nada conseguirá sem que se esforce. Quer dizer, você vai conseguir, mas para isso você tem que se esforçar. É a condição para que você consiga é se esforçar. Né? Se precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, é só chamar. Então, a condição de ser chamado é só se você precisar de alguma coisa. Pessoal, só um detalhe bem aqui, ó. Existe uma diferença entre você usar o se e o caso. Uma diferença que eu digo assim, você não pode utilizar os dois ao mesmo tempo. Se caso precise de ajuda, não, pessoal. Ou é o se ou é o caso. Você não pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Não existe a expressão se caso você precisar de ajuda, né? Se caso você for, alguma coisa assim. Não, ou você usa o se ou você usa o caso. Os dois está errado. Se você usar os dois ao mesmo tempo, está errado. Ó, se você não estudar, nunca irá passar um concurso. Né? Você pode até passar no concurso, mas a condição é o que, pessoal? Você estudar. Então, olhando dessa forma, fica fácil você identificar aí a conjunção subordinativa condicional. Dando, pessoal, aí a ideia de quê? A ideia de condição, a hipótese, a probabilidade para a ideia do período principal. Bem, temos também as comparativas. Né? As comparativas são as condições que estabelecem uma relação de comparação, analogia com a ideia principal do período. Os principais são, então aqui, ó, como, assim como, tal qual, mais que ou do que, menos que e feito. Então, essas aqui são as conjunções subordinativas comparativas. E aí nós temos, ó, ele é tão esperto quanto o irmão, ó. Tão quão, né? O jogo de hoje será mais fácil que o de ontem, mas que, ó, tô fazendo uma comparação, veja, sempre dando ideia de comparação, de analogia, ó. Nada pesa tanto como um segredo, ó. Parecia mais calmo que de costume, sempre dando uma ideia de comparação, entendido? Então vamos lá, agora vamos às finais, pessoal. As conjunções subordinativas finais são condições que estabelecem uma relação de fim, finalidade, objetivo, intenção, intuito com a ideia principal.
Olha só, os finais são que, no sentido de para quê, porque, no sentido de para quê e a fim de que. Todos torciam para que o time avançasse. Ó, o objetivo, a finalidade deles torcerem era que o time avançasse. Fizemos tudo para que ele fosse aprovado. Ó, a finalidade de fazer alguma coisa era para que ele fosse aprovado. Essa é a finalidade, a intenção. Aproxime-se a fim de que possamos vê-lo melhor. Toquem o sinal para que todos entrem na sala. Então veja, entenda, a ideia das finais é ideia de finalidade, de objetivo, de intuito, né? Intenção. E temos também as proporcionais. Então, as proporcionais são as que estabelecem uma relação de proporcionalidade, simultaneidade, concomitância em relação ao fato contido na oração subordinante. As principais proporcionais são à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto mais, menos, quanto mais, mais, quanto menos, menos. Por exemplo, quanto menos você falar, mais satisfeitos ficaremos. Ó. Então, observa que dá a ideia de que simultaneidade, proporcionalidade, concomitância. Ó. À medida que ele estuda, mais aprende. Ó. Uma ideia de proporcionalidade. Quanto mais trabalha, mais acumula dinheiro. Os alunos se levantavam ao passo que iam sendo chamados. Então, ó, ideia de proporcionalidade. Então, temos ainda as temporais. Ó. São as conjunções que estabelecem o momento, o tempo da realização do fato contido na oração subordinante. E aí nós temos o enquanto, desde que, logo que, assim que, mal, no sentido de logo que, antes que, depois que, até que, agora que, quando, sempre que, toda vez que. Ó, enquanto todos dormiam, eu estudava. Olha, observa que dá a ideia de quê? De tempo, né? Então, uma conjunção subordinativa temporal. A briga começou assim que saímos. Ó, ideia de tempo. Assim que saímos. A casa ficou mais triste depois que ele saiu. Mal abriu a boca, todos começaram a rir. Né? Assim que abriu a boca, todos começaram a rir. Darei o seu recado logo que ela chegar. Assim que ela chegar. Quando ela chegar. Entendeu? Então veja aí, a ideia das orações temporais, das conjunções temporais, é exatamente a ideia de tempo. E para finalizar, nós temos as consecutivas. Né? São as conjunções que subordinam ideia em que se exprime o efeito, a consequência, o resultado do pensamento. No começo nós vimos as causais, aquelas que geravam a causa. Agora é a consequência, olha só. Então, as principais conjunções consecutivas são ó, que precedido de tal, ó, tal que, tão que, tanto que, tamanho que, né? Sem que, de modo que, de sorte que, de forma que, de maneira que. Olha só, gritou tanto que ficou rouco. Pessoal, qual foi a consequência? Ficar rouco. Qual foi a causa? Gritar tanto. Observa aqui a diferença agora, ó. Nas causais, né, a conjunção ela estava introduzindo a causa. Agora ela está introduzindo a consequência. A consequência aqui foi ficar rouco. Não foi ficar rouco? Observa que a conjunção está introduzindo a oração que contém a consequência. Então, está dando ideia aqui de causa e consequência. Qual foi a causa? Gritar muito, gritar tanto. Qual foi a consequência? Ficar rouco. Olha só. Não discute futebol sem que se exalte. Qual é a consequência? Se exaltar. Qual é a causa? Discutir futebol. Veja, mas a conjunção aqui está na consequência. Por isso que é o que? Subordinativa consecutivas. A dor era tanto que a moça desmaiou. Qual foi a consequência? A moça desmaiar. Qual foi a causa? A dor, né? A dor ser intensa. Então, nesse caso, conjunção subordinativa consecutiva. Ok, pessoal? Então aqui nós vimos, né, as principais orações, nós vimos as orações subordinativas, coordenativas, e para se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos estudar em um outro modo, né, as orações, o período composto, a sintaxe do período composto, vamos estudar as orações, e aí você vai ver não só as conjunções, mas também a função sintática exercida pela oração que é introduzida por tais
conjunções, ok? Então até a próxima aula, ainda vamos fazer exercícios desse assunto e por enquanto é só.